Olá, irmãos, boa noite. Espero que esse tenha sido um domingo de muitas bênçãos para os irmãos. Estivemos felizes no culto da manhã com a presença de vários irmãos participando da ceia do Senhor. Se você ainda não teve o privilégio, depois desses meses de pandemia, procure se organizar para que esteja conosco no próximo primeiro domingo de novembro, para participar da ceia do Senhor, viver aqueles momentos de comunhão. Texto de Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estou feliz pela oportunidade de podermos gradativamente estar voltando à casa do Senhor para a adoração presencial aqui no templo. Eu tenho pedido, irmãos, as orações em favor dos enfermos e quero continuar lembrando e colocando na agenda dos irmãos o irmão Pastor Jardim, Manuel Jardim, está acamado, internado e carecendo de nossas orações. Irmãos também que estão envolvidos com situação de tratamento de câncer. Temos 2 irmãos que estão nessa situação e carentes de nossas orações. Irmão diácono Aldanor e a irmã Cleonice. Ambos estão em tratamento sério e carentes de nossas orações. Mas eu tenho pedido também aos irmãos para estarem atentos e orando em favor de nossa cidade. Nós estamos no mês de novembro, de outubro, e no próximo mês de novembro estaremos voltando às urnas para a escolha dos líderes para a nossa cidade. Irmãos, vamos orar em favor da nossa cidade, para que possamos viver numa cidade tranquila, em paz, uma cidade tão bonita, reconhecida mundialmente como cidade maravilhosa, mas com tantos problemas internos de segurança e de mal-estar para o carioca. Oremos nesse instante, quando estaremos escolhendo os líderes para os próximos 4 anos. Saibamos escolher o nosso prefeito e os nossos vereadores, aqueles que estarão ajudando na administração dessa cidade. Não apenas ore, mas também procure estar atentos e se informando para saber como votar no dia 15 de novembro. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por este culto, pela oportunidade deste encontro, o privilégio, Pai, de voltarmos aos lares da Primeira Igreja Batista da Freguesia e poder ministrar a palavra aos teus filhos. Queremos, ó Pai, nesse instante, colocar diante de Ti os enfermos, membros da igreja. Pedimos, ó Pai, em favor desses queridos. Também, Senhor, pedimos que estejas conduzindo a nossa mente, o nosso entendimento, quando estaremos, Pai, nesses próximos dias, estudando aqueles que vamos escolher para serem líderes administrativos de nossa cidade. Que como filhos teus tenhamos a responsabilidade de saber escolher e escolher bem. De preferência, Senhor, pedimos que estejas levantando homens que sejam conhecedores da Tua palavra, filhos teus, para poderem estar à frente dos destinos administrativos de nossa cidade, porque, Senhor, feliz é a cidade, feliz é a nação, feliz é o estado cujo Deus é o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se o
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, Vamos, irmãos, ao momento do ofertório. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, pois abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós tantas bênçãos que vos advirá maior abastança. Malaquias 3:10. Os irmãos estejam separando as suas ofertas, os seus dízimos, a sua contribuição para o sustento da obra. Queremos lembrar aos irmãos que estamos encerrando a campanha de missões nacionais.
Nosso alvo foi de R$10.000. E nós esperamos que os irmãos que ainda não fizeram a entrega do seu dízimo para missões nacionais, para sustento da obra missionária no Brasil, possa fazê-lo, enviando à secretaria da igreja ou fazendo depósito na conta da igreja, que aí está, mas informando a administração financeira da igreja para que possamos entregar à Junta de Missões Nacionais o valor correspondente. Oremos em favor dos ofertantes. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio, nesta oportunidade, de estarmos diante do gasofilar, colocando, Senhor, à disposição do Senhor a parte dos nossos bens. Te louvamos pelo privilégio de podermos dizimar com fidelidade. E, Pai, pedimos que estejas abençoando também a tua igreja nesta campanha de missões em prol de missões nacionais, para que possamos levantar os recursos a fim de não apenas sustentar, mas poder expandir a obra batista no Brasil. Abençoa-nos, ó Pai, como contribuintes, cumprindo-se a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ao momento de louvor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu santo nome, anunciai entre os povos, nações as suas maravilhas. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Vamos, nesse instante, cantar acompanhados pelo pastor Marcos Black. O nosso Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque Ele entregou o seu único Filho, o seu Filho unigênito, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Damos graças ao nosso Pai pelo preço que pagou. Foi o sacrifício de amor para nos salvar. Os cravos nas mãos, os cravos nos pés. Lavou a nossa mente, lavou o nosso coração, nos perdoou, restaurou nossa comunhão. Tudo isso através do sangue derramado por nós no Calvário. Então, Jesus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Cantemos, adorando ao nosso Deus, único e verdadeiro, pelo seu Filho Jesus, que veio a este mundo para nos resgatar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou te adorar, elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
escravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou a mente e o coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Para sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Irmãos, vamos nesse instante a nossa meditação desta noite. Convido os irmãos para a leitura do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, ao anoitecer, disse Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, entraram no barco para atravessarem ao outro lado. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre almofadas. E então os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, levantou-se, repreendeu o vento e o mar, dizendo: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então Jesus disse aos discípulos: por que temestes? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, olhavam um para o outro e perguntavam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava na margem ocidental do Mar da Galileia, próximo da cidade de Cafarnaum. Jesus centrou o seu ministério muito ali naquela região de Cafarnaum. E depois de um dia de muito trabalho, ministrando para a multidão e curando e ajudando pessoas,
Jesus estava exausto e ele resolveu atravessar para o outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago de água doce. Ele recebe as águas do Rio Jordão e depois de um lado e depois escoa na continuação do Jordão para o Mar Morto, as águas do Rio Jordão. E este Mar da Galileia é também identificado como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, dependendo da região da margem em que estão. Jesus então resolve, naquele dia, atravessar, já ao anoitecer, atravessar de Cafarnaum, região da Judéia, predominantemente judaica, para a região gentia de Genezaré, do outro lado do lago. Era uma travessia de cerca de 10 quilômetros. Ocorre que aquela região é muito dada a repentinos temporais, porque, na verdade, o Rio Jordão nasce lá junto ao Monte Hermon, montes a 2.800 metros de altitude. E as águas do Jordão, na verdade, são águas que se derretem daquela cordilheira e depois desloca-se por um corredor de vale de cerca de 48 quilômetros até chegar à próxima Cafarnaum, onde se deu esse episódio. Ocorre que há frequentemente choque de temperatura ali. A onda de frio que vem lá do Monte Hermon se choca com o ar quente sobre o Mar da Galileia. E então, vez por outra, acontecem violentas tempestades. Quando esses ventos ocidentais se chocam naquela região. Isso aconteceu exatamente nesse dia, nessa situação em que Jesus atravessava em direção a Genezaré. Pouco antes dos discípulos verem uma das mais magníficas e impressionantes demonstrações da divindade do Mestre e do senhorio de Cristo sobre a natureza, eles puderam contemplar um tocante quadro da humanidade de Jesus. Jesus estava exausto, cansado, após um dia intenso de trabalho. E ele então entra no barco, acomoda-se entre almofadas e dorme imediatamente, profundamente. Sendo acordado pelos discípulos sobressaltados, em meio à travessia, quando o barco estava em plena tempestade. A cena me parece dramática, muito mais dramática do que a nossa mente possa imaginar. Os discípulos e Jesus num barco, um barco profissional, um barco de pescador, muito provavelmente propriedade de Zebedeu, o pai de Tiago e João, ou, quem sabe, propriedade de Pedro. Então, um barco de pesca, um barco usado naquela região, em meio a um mar tempestuoso, a um mar enfurecido, com ondas revoltas, indomáveis, que pareciam querer tragar o barco, agora parecendo um frágil barquinho. Eu imagino gritos, ordens, contra-ordens, vozes de comando, desespero total entre os 12 discípulos presos ao barco, dentro do barco com Jesus. E Jesus, acomodado, dormindo tranquilamente sobre as almofadas na popa da embarcação.
Repito, um barco de pesca, um barco profissional, com homens profissionais do mar, homens acostumados com o mar encapelado, homens pescadores acostumados com naquela região, apavorados, imaginando o pior naquele temporal, embora Jesus com eles no barco. Nenhum artista, mesmo de mente sacra, mente cristã, que tente visualizar aquela cena, é capaz de descrever com exatidão aquele quadro. A cena daquele instante. Jesus dormindo, tranquilo, sobre almofadas, enquanto os discípulos, pescadores, alguns deles pescadores profissionais, aflitos, temendo o naufrágio do barco. Nenhum teólogo consegue explicar com precisão o sono de Jesus. Um sono como o nosso sono, advindo de nossas fragilidades físicas. Portanto, um sono humano, posto que ele, Jesus, era o Verbo que se fez carne para habitar entre nós, os humanos, como humano. Naquele instante, naquele barco, os sentidos exteriores e interiores de Jesus, naquele sono, se conectavam de maneira divinamente misteriosa, enquanto os sentidos da sua alma humana, santíssima, mas humana, repousavam seus sentidos divinos, oniscientes, integralmente eram conhecedores do que se passava. E tinha o controle, o poder absoluto sobre aquela situação, sobre tudo que ocorria naquele mar, e tinha o controle absoluto sobre aquela tempestade, o controle total naquele barco e também no interior das almas aflitas daqueles homens, seus discípulos. Como seria o sono? Como seria Jesus dormindo? Como explicar o cansaço de Jesus? Ele, o onipotente Verbo, Criador, Senhor de infinita atividade, da infinita atividade cósmica universal, rendido a este inequívoco sinal da nossa limitação humana, o sono. Quero lembrar, já expliquei em estudos na quarta-feira, Jesus é 100% Deus. Quando penso em Jesus, quando me refiro a Jesus, eu penso nele como 100% Deus e perfeitamente homem. Jesus, 100% homem e completamente Deus. Aí podemos entender o cansaço de Jesus. Por isso, após um exaustivo dia de muito trabalho, no qual falou por horas a uma multidão, no qual ele realizou inúmeros milagres, podemos entender então que Jesus, humanamente, fisicamente humano, estava fisicamente exausto, humanamente exausto, e aproveitava então a viagem de barco através do Mar da Galileia para fisicamente recuperar sua energia humana. Mas não deixava de ser Deus. Deus presente no barco e na vida dos discípulos. Ali estava Jesus, belo em seu silêncio,
e acomodado sono, enquanto a tempestade, no auge da sua fúria, parecia querer tragar o barquinho dos discípulos. Quanto encanto, irmãos, quanto encanto celestial, quanta suavidade naquele semblante divino, quanta beleza naquela tranquilidade repousante de Jesus em meio à furiosa tempestade. E em meio àqueles semblantes desesperados dos discípulos apavorados. Irmãos, quantas vezes nós nos colocamos na mesma situação daqueles discípulos? Jesus junto a nós e nós visivelmente apavorados diante das circunstâncias da vida. O conhecimento, a compreensão e o controle que o Divino Mestre possuía sobre aquela situação era como um resplendor celestial indescritível, refletido na fisionomia tranquila do Senhor que dormia. Às vezes, nós estamos agitados, enquanto o Senhor está tranquilo, simplesmente tranquilo, junto a nós. Diante daquela régia e soberana presença imóvel, silenciosa, tranquila, os discípulos, em sua humana e limitada fé, não conseguiam perceber a presença do Espírito Santo presente na Santíssima Segunda Pessoa da Trindade Divina, Jesus. E amedrontados com os estrondos da tempestade, com as ondas encapeladas, com os riscos de raios no horizonte, o despertaram, desesperados, em grande clamor: Mestre, Mestre, socorre-nos, pois estamos perecendo, registrou Lucas no capítulo 8, 24. Mestre, Mestre, socorro, não percebes que estamos perecendo, registrou Marcos no capítulo 4, versículo 38. Mestre, Mestre, salva-nos, pois vamos perecer. Mateus 8, 25. Vários ângulos, né, registrados pelos evangelistas daquela situação, daquele quadro vivenciado ali em meio ao mar encapelado. As almas aflitas dos discípulos estavam imaginando o pior em meio àquela tempestade, o pior em meio àquela tempestuosa situação, mesmo com Jesus ali, presente, que mesmo adormecido, era senhor da natureza e da vida deles e tinha, repito, o controle de tudo. Amados, como os apóstolos amedrontados, também, por inúmeras vezes, temos batido, desesperados e aflitos, em clamor, na porta do trono da graça, para suplicar em agonia a intervenção do Senhor para a resolução de problemas tempestuosos de nossa vida existencial. Não tem acontecido isso contigo? Quando as tempestades assolam o barquinho da nossa existência, eles parecem trazer à tona com um novo vigor dúvidas, inseguranças, a fragilidade da nossa fé, que pareciam afogadas e submersas no oceano da vida. Quando tudo vai bem, quando o vento sopra tranquilo, favoravelmente, quando as velas do barco de nossa vida estão recebendo o sopro suave do vento, que bom! Noite enluarada, noite estrelada, ou sol ameno, nós tranquilamente vamos vida fora,
glorificando a Deus. Mas quando as tempestades acontecem, quando os ventos começam a soprar contrários, quando as ondas se encapelam ao nosso redor e parece que a nossa vida fica diminuta diante das sombrias ondas encapeladas, então, meus queridos, é que nós percebemos a fragilidade da nossa fé e começamos a temer submergir. Quando o som bravio, como de um furioso tufão, parece soprar sobre a nossa alma, nos sentimos perturbados em sombrias desesperanças e começamos então a antever o naufrágio do nosso frágil barquinho da vida, sem lembrarmos que o Senhor está conosco em nosso barco e que Ele tem o controle soberano de tudo. São nessas ocasiões que geralmente ouvimos questionamentos. Onde está o Senhor que não vê essa tempestade em minha vida? Não percebe, Senhor, que estou perecendo? Por vezes parecemos orar assim. Estará o Senhor dormindo? Porque não vem me socorrer? Às vezes a nossa alma silente reclama dessa maneira. Amados, queridos irmãos e irmãs em Cristo, confie no Senhor. Confie em seu Mestre amado. Mesmo que ele pareça distante, indiferente, dormindo. O salmista diz, lá no Salmo 121, versículo 4, o salmista diz que aquele que te guarda não dorme, não tosqueneja, não cochila. Ele é o guarda de Israel e ele está atento para te socorrer. Ele vive, meus queridos, em espírito em nossas almas, na misteriosa ação do Espírito Santo e age em nosso benefício e favor, mesmo quando a nós ele pareça dormir. Os discípulos, vou repetir o que disse lá atrás, não se davam conta que ali, no barco com eles, estava ativo, atento, desperto, o Espírito Santo, o Espírito que movia o corpo físico de Jesus. O físico estava repousando, mas o Espírito estava alerta e controlando toda a situação. Diz o texto que Jesus levantou, repreendeu o mar e o vento e tudo se acalmou. Houve bonança no mar, houve bonança no barco. Os discípulos, talvez até um tanto ou quanto envergonhados, silenciaram também. E os discípulos puderam deslizar suavemente sobre as águas em direção à região dos Gadarenos, onde o Senhor libertaria um homem problemático para aquelas autoridades gentias, livrando-o de uma legião de demônios e tornando aquele homem sua testemunha missionária em Decápolis, uma região de 10 cidades, onde muitos ouviram falar de Jesus pelo testemunho daquele homem, e muitos foram salvos. Antes, porém, de acalmar o mar, antes de fazer o vento cessar, o Senhor questionou os discípulos com uma pergunta: onde está a tua fé? Onde está a fé de vocês? Porque estão com medo, inseguros. O que Jesus quis ensinar com esta pergunta? O que, na verdade, Jesus quis ensinar aos discípulos e a nós com essa pergunta?
Ele quis ensinar, meus queridos, que se exercitarmos a nossa fé e crermos que mesmo em meio à mais terrível tempestade e tempestuosa tribulação, Ele está conosco. Ele não nos abandona. Ele está conosco nas tempestades. E o barquinho da nossa vida pode vencer os temporais sem perigo de naufrágio, porque mesmo que ele estivesse dormindo, ele tem o controle de tudo, porque ele é o Senhor. Os discípulos ficaram apavorados porque, mesmo com Cristo no barco, um temporal se abateu sobre eles. Meus irmãos, você já sabe disso. A presença do Senhor em nossa vida não é garantia de ausência de tempestade. Estamos aí atravessando uma tempestade de pandemia. Quantos lares de servos do Senhor foram atingidos por essa pandemia? Quanta tristeza, quanta lágrima, quanta dor, quanta interrogação. Enfermidades, estava pedindo as orações por irmãos enfermos da nossa igreja. Enfermidade se abate, desemprego se abate, catástrofes se abate sobre a vida dos crentes também. Então a presença do Senhor em nossa vida não é a garantia de ausência de tempestades, não, senhores. Mas é garantia absoluta de nossa vitória sobre os temporais da vida. Em meio ao temporal, os discípulos temeram ao olharem a diminuta fragilidade do barquinho, que em meio à fúria do vento e à altura das ondas, parecia diminuir de tamanho. Isto porque eles estavam olhando para as circunstâncias aparentes do barco. Estavam olhando para as alturas da onda. Estavam prestando muita atenção no ruído do vento. Quantas vezes, meus irmãos, como crentes, nós olhamos, ficamos medindo o tamanho da tempestade que nos está envolvendo, as circunstâncias dos desastres, das situações que estão ao nosso redor. Há muito cristão, muito crente evangélico, que depositam as suas esperanças na igreja, na teologia da sua igreja, que prega apenas situações de bonança para a vida das pessoas. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas o que ele disse mais? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus queridos, nós precisamos estar atentos às tempestades que se aproximam, que nos envolvem, mas estejamos confiantes que se o Senhor está conosco, nós sairemos da tempestade vitoriosos. Quantos estão depositando as suas expectativas nos seus pastores, nos seus líderes espirituais? E aí, quando alguma coisa acontece com esses homens, eles também se desesperam. Meus queridos, a nossa esperança está em Cristo. É Ele que pode nos fazer atravessar a existência dessa vida em segurança, mesmo que em frágeis barquinhos. É Ele, Jesus, que nos conduz nessa travessia. E só aqueles irmãos que têm o Senhor
no centro da sua vida, no interior do seu barquinho, pode se sentir seguro nessas travessias. Meu querido, se você deposita a sua fé em algum organismo eclesiástico ou em algum líder religioso, mesmo que profissional, experiente, mas sem Cristo, você poderá naufragar, mesmo em uma travessia de mar tranquilo. Mas se você está em Cristo, está com Cristo, se a sua confiança está depositada nele, em Cristo, mesmo em meio à tempestade, fique tranquilo, fique tranquilo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amados, Jesus tem o poder de amainar as ondas que se avolumam à sua volta e fazer cessar a tempestade que te assusta. Tem fé, exercite-a. Ele está no barco da tua vida e não irás naufragar. Posso garantir isso. Se estás em meio a uma grande tempestade, mas tem Jesus na sua vida, confie nele, segure nele, aguarde que ele, a seu tempo, fará a tempestade parar. Mas se não tem Jesus no barco existencial da tua vida e estás no meio a um terrível temporal na travessia da tua vida, convide o Senhor para entrar no barquinho, no teu barquinho, e ele vai te ajudar. É só ter fé, é só nele confiar. No início da leitura, nós lemos que Jesus entrou com os discípulos no barco para atravessar de Cafarnaum a Gadara. Convide o Senhor para entrar no barco da sua vida, para a travessia desta vida. Amado irmão, irmã querida, Jesus está com a sua igreja. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não há razão para temer essa tempestade que te assusta, ainda que o socorro pareça estar tardando e você o imagine dormindo. Com ele no barco da tua vida, você chegará com segurança ao outro lado da tua existência terrena, e feliz estarás com ele em segurança eterna. Que Deus nos abençoe, amados, nessa meditação. Amém. Chegamos ao fim do culto desta noite. Eu quero solicitar dos amados irmãos e dos amigos que têm nos acompanhado para marcarem lá, né? Fazerem a sua marca lá de positivo ou de negativo, né? Informando que estão acompanhando o culto. Nós estamos gradativamente aumentando o número daqueles que nos acompanham e precisamos aumentar mais. Queremos chegar a um número maior. E a sua marca lá, vai nos abençoar, desculpe. Também eu solicito que os irmãos estejam comentando com outros irmãos, amigos, parentes seus, para acompanharem os nossos cultos, estarem ligados ao nosso culto. Não te esqueçam de sintonizarem na quarta-feira, às 19 horas, para o nosso culto de oração e doutrina, estudo da palavra. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo culto desta noite, pelo privilégio deste encontro, a alegria, ó Pai, de ser recebido em tantos lares, atentos à Tua palavra. Agora, ó Pai, permita-nos uma noite tranquila, uma semana, Senhor Deus, produtiva de trabalho, de vida familiar, dos estudos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com todos vós. Amém.